Nós temos a entrega do novo ciclo do planejamento estratégico, que foi agora esse ano, né? A gente procurou alinhar esse nosso planejamento estratégico com os instrumentos de gestão que o governo nos pede, que seguindo sempre as diretrizes do PPA, da LDO, PPA que é o Plano Plurianual, a LDO que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária também, ou seja, o nosso planejamento ele está alinhado com esses instrumentos de governo. Olá, meu nome é Gabriela Colodete, sou jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Brasiliense, e hoje na nossa casa a gente recebe novamente convidados super especiais que estão conosco numa trajetória muito interessante, digital e inovadora. Hoje a gente vai falar sobre a modernização administrativa em órgãos públicos, resultados e benefícios. Para esse papo, eu vou contar com a presença de Daniel Farias, Head de Transformação Digital da SOS Docs. Tudo bem? Tudo bem, Gabriel. Já é da casa, vocês já conhecem, eu já conheço, eu fico muito feliz com a presença do Daniel aqui. Obrigado. Kitiane Policarpo, gerente do projeto DER-DF pela SOS Docs. Tudo bem, Kitiane? Bem-vinda de novo. Obrigada. Hoje, convidado novo. Então, eu quero que todo mundo receba ele, que você está assistindo na sua casa, eu quero que receba muito bem. Manuel Rejânio, gerente de Planejamento Estratégico do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. Tudo bem? Bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Espero que seja o primeiro convite de vários que a gente vai ter aqui, né? Certeza. Então vamos lá. Esse papo é interessante, a gente já falou um pouquinho do DER-DF aqui em outros episódios, né? Então eu quero, Manuel, entender um pouquinho qual é a história do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. Gabriela, inicialmente eu gostaria de agradecer tanto a SOS como ao Correio Brasiliense pela oportunidade da gente poder falar um pouco de um tema tão importante para a administração pública, né? Que é a modernização administrativa. Bom, eu sou Manuel Rejânio, sou servidor do DR já há 11 anos, estou lá na casa desde 2000, sou oriundo do último concurso público. E o DR, sou suspeito para falar do DR porque o DR para mim é uma família, né? O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, ele é um órgão que compõe o complexo administrativo do governo do Distrito Federal. É um órgão descentralizado, ele foi criado em 1960, no dia 20 de junho. Então a história do DR se confunde, se conecta muito com a história de Brasília, porque ambos têm 64 anos de idade. Recentemente, na última quinta-feira, fizemos uma grande festa celebrando mais um aniversário do órgão, onde contamos com a presença de todos os servidores, aposentados, ex-diretores, colegas, parceiros, terceirizados também, todos os colaboradores. Então isso deixou toda a equipe do DR muito feliz, toda a família do DR muito feliz. O DR, ele, como eu falei, ele é um órgão descentralizado e ele possui 5 distritos rodoviários, né? Estrategicamente distribuído no Distrito Federal. Nós temos o primeiro distrito rodoviário na região de Planaltina, o segundo distrito ele fica em Sobradinho, o terceiro em Samambaia, o quarto distrito fica no Paraná, lá no PADEF, e o quinto em Braslândia, né? Hoje a missão do DR é gerir de forma eficiente o sistema rodoviário do Distrito Federal, que é composto pelas rodovias, obras de arte especiais, os elementos rodoviários como semáforo e outros equipamentos. Muito trabalho que as equipes do DR têm. E tudo isso de forma muito competente. Sua missão hoje é gerir de forma eficiente, com foco no planejamento, na construção, na conservação, na fiscalização e na operação desse sistema, dessas rodovias que compõem o sistema. E para cumprir essa missão, hoje a estrutura administrativa do DR ela é formada pelo presidente, né, a chefia de gabinete, por 5 superintendências, 2 coordenações,
nossa assessoria de comunicação, ouvidoria, corregedoria, 2 coordenações. É isso, é uma equipe que está lá para servir a comunidade do Distrito Federal. É legal, porque tá desde o começo com Brasília, então faz muito sentido essa parceria com a SOS Docs, né? Guardiões de toda a história, de todo esse conteúdo, esses arquivos tão preciosos que eu imagino que com certeza vocês têm, né? As 7 chaves super preservados, né? Então, agora a gente seguindo a nossa linha de raciocínio, você contou um pouquinho sobre o departamento, né? Agora eu queria entender essa questão da gerência de planejamento estratégico, que é a tal da GEPLAN, né? O que é, como que funciona? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Bom, a GEPLAN, Gerência de Planejamento, ela é uma unidade administrativa subordinada à coordenação de planejamento e captação de recursos. Uma de suas atribuições é estar promovendo as ações de modernização administrativa dentro do órgão, né? Dentro do DR. E quando a gente fala promover essas ações, abre-se um leque enorme de atividades, como atividades de governança, atividades de mapeamento de processos, atividade de regimento interno, reestruturação administrativa, entre outras, né? Nós também, é nessa gerência que a gente tem monitorado todos os projetos, os grandes projetos do DR, bem como as grandes construções que o DR vem desenvolvendo ao longo dos anos. Sai da nossa gerência todo esse trabalho. Interessante. Então, assim, é uma escadinha, né? Tem várias questões que são subdivididas, né? Para ter o funcionamento completo. Isso é legal e é importante também. E aí, agora, eu pensando numa questão mais macro, né? Já voltando para o nosso tema. Kitiane Manuel, o que é a modernização administrativa que a gente já falou ali no tema do episódio e a gente não conversou ainda só sobre esse assunto? Vamos falar um pouquinho? Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. E sobre a modernização administrativa, como você comentou no podcast anterior, a gente até falou um pouco sobre esse conceito, né, de modernização administrativa. E modernização, de fato, é a aplicação de boas práticas nos procedimentos de trabalho, nos sistemas, na estrutura da organização. Quando a gente olha para uma entidade pública, a gente pode observar ali boas práticas olhando para o mercado, né? E também para a própria legislação, identificando oportunidades para melhorar a instituição pública. Inclusive, o Manuel ele vai até comentar melhor, né, Manuel, sobre a modernização junto ao próprio DR. Sim, Gabriela, a gente tem passado o mundo tem passado por grandes transformações, né, sobretudo depois da pandemia, né? A gente tem novos desafios, muitas dificuldades, às vezes, no dia a dia, que a gente tem que estar resolvendo com criatividade, com muita resiliência. Eu vejo assim que a modernização administrativa nada mais é que a busca contínua pela melhoria na forma de trabalho, procurando entregar o melhor resultado possível para o nosso cliente. E no nosso caso, o nosso cliente é o cidadão. São as pessoas que estão ali pagando seus impostos e ela espera receber em troca uma boa prestação de serviço. A gente já comentou outras vezes aqui nos episódios, a gente não enxerga, na verdade, a grandiosidade que é essa questão da modernização, né? Por exemplo, a inteligência artificial, que também já foi pauta aqui, a gente conversa muito sobre alguns segmentos que ainda tem receio de utilizar, que ainda é um tabu, que gera um pouco de desconfiança, mas a verdade é que algumas coisas estão surgindo, estão modificando, para a gente realmente conseguir melhorar os fluxos dos processos, ter uma automação, que já foi também pauta aqui do nosso videocast. Então, é sempre bom a gente ter esse olhar mais moderno e que bom que a gente está discutindo um pouco mais sobre esse assunto aqui hoje. Isso é interessante, Gabi, porque, vou tomar aqui a liberdade de Manuel, que a posição que o Manuel está é uma posição de orquestrador. Ele precisa realmente pegar as intenções da instituição, intenções de outras entidades também, e orquestrar isso de uma maneira que ele entregue esse resultado para que o órgão, porque ele não é puramente rodoviário, ele também precisa atender às necessidades, porque o governo, o GDF, ele cobra, exige exatamente do DR algumas respostas a nível estratégico, a nível de planejamento. Então o órgão ele não pode olhar apenas para
compra de trator, ou atividades rodoviárias. Isso é extremamente importante, mas precisa ter um planejamento, uma parte estratégica, tanto na gestão orçamentária, que é uma das atividades realizadas na coordenação de planejamento, como bem citou, que contamos com o Maurício naquele episódio sobre o museu, quanto as atividades também de planejamento. Então, isso se conecta totalmente, como você bem colocou. Então, eu preciso garantir para o cidadão essa visibilidade e um melhor consumo em relação aos itens que foram licitados e adquiridos ali para garantir o melhor resultado dele. E ainda vai além disso, eu acredito, né? Porque o cidadão ele vai cobrar cada vez mais, né? Ele vê melhorias e cada vez mais ele vai querer estar ali naquele centro, entendendo o que está diferente do passado, o que modificou, o que pode ser melhor para ele, né? Como consumidor. Isso é importante a gente entender, né? E aí, agora falando de resultados, né? Quais os resultados o DRDF alcançou com as atividades voltadas à modernização administrativa? A gente consegue enxergar alguns exemplos? A gente consegue enxergar diversos exemplos. Posso citar alguns. Nós temos a entrega do novo ciclo do planejamento estratégico, que foi agora esse ano, né? A gente procurou alinhar esse nosso planejamento estratégico com os instrumentos de gestão que o governo nos pede, que seguindo sempre as diretrizes do PPA, da LDO, PPA que é o Plano Plurianual, a LDO que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária também, ou seja, o nosso planejamento ele está alinhado com esses instrumentos de governo. Podemos citar também a reestruturação administrativa, podemos citar mapeamento dos processos de negócio dentro do DR. Então, são inúmeros exemplos que a gente pode citar. Podemos citar também o Gestão.gov, que é uma plataforma que o governo federal ela faz a mensuração do índice de maturidade em gestão e governança que cada entidade, cada órgão tem, né? E o DR, no ano passado, a gente conseguiu aumentar simplesmente 127% ao ciclo anterior. Então, foi um grande salto que nós tivemos nesse índice de maturidade em gestão e governança. Então, foi um resultado belíssimo, comemorado por todos nós lá do DR. Qual que é o sentimento? Você falou da equipe, né? Mas pessoalmente falando. Um sentimento de orgulho, né? Esse índice, a gente teve o apoio também da SOS, que nos auxiliou. Então, é um resultado que a gente celebrou muito também. Ah, que bom. Parabéns. Nunca é tarde para dar parabéns, né? Sim. Parabéns. E quando a gente fala sobre apoio da alta gestão, né? Qual que é a importância desse apoio para o alcance do resultado? Bom, é fundamental esse apoio da alta gestão. A gente teve em todas as nossas ações que a gente teve desenvolvendo ao longo do tempo, a gente teve o comprometimento do nosso presidente, da chefia de gabinete, bem como de toda a diretoria colegiada, os superintendentes. Esse apoio é importante porque quando as estruturas inferiores percebem o envolvimento da elite, né, da nossa área de gestão, da nossa área estratégica, há um engajamento muito maior e o resultado, com certeza, ele é bem melhor e o resultado ele sai da forma como a gente espera, né? Como foi traçado, proposto. Até complementando essa fala do Manuel, o engajamento é tanto interno como externo, porque a alta gestão ela precisa direcionar e engajar a equipe, mas a gente também precisa contar com a alta gestão, no caso o presidente, o vice-presidente, para fazer toda uma articulação junto ao GDF, que aí a gente está falando do ambiente externo, e houve essa necessidade dessas articulações para a gente conseguir esses resultados. O planejamento estratégico, como ele citou, a reestruturação, que a gente também comentou, até pegando o gancho também da parte da reestruturação. Quando a gente fez a atualização da estrutura, a gente estava pensando, de fato, no usuário, né, que é quem realmente precisa ser beneficiado. E aí a gente olhou para algumas estruturas, como, por exemplo, estruturas que vão tratar de temáticas voltadas ao controle, o monitoramento do pavimento, de obras de arte especiais, que aí a gente está falando de passarelas, de viadutos, né? Tudo isso com o objetivo não só de atender o cidadão, mas também de preservar vidas, né? Quando a gente fala de vidas, é um conjunto de pessoas, animais, enfim, porque o órgão também
olha para essa questão ambiental. Então, tudo que o órgão faz é para preservar a vida como um todo. E podemos até conectar. Tivemos uma visita de um outro DR, de um outro estado, que veio exatamente de um evento que nós estávamos, e ele identificou várias oportunidades, vários resultados, que ele, com um orçamento um pouco maior, né, Manuel, do que dispomos hoje do Distrito Federal, ele se surpreendeu. Tanto que o caso de sucesso que ele percebeu, e ele nos procurou diversas vezes, procurou o Manuel, acho que já foram 2 visitas aqui em Brasília, e tentando entender como foram alcançados esses números, e a intenção dele é levar essa mesma propositura, esses mesmos procedimentos. Pena que eles não terão um Manuel lá para poder replicar também, mas eles poderão contar com a SOS também, se a gente conseguir concretizar ali uma etapa que a gente está em negociação com eles. Mas eles foram muito claros: eu quero copiar o que foi feito no Distrito Federal para o estado que eu estou adquirindo. Então essa percepção é muito importante. Quando você encontra um gestor como o Manuel, que tem esse olhar muito mais assertivo em relação à parte administrativa, à parte estratégica, entende o que o órgão faz, fica muito mais fácil de trabalhar. As coisas ocorrem com muito mais facilidade, né, Kit? E aí, automaticamente, a alta direção, ela vê isso e ela não tem impedimentos. Não, pelo contrário, vocês têm carta branca, podem conduzir, vocês têm autonomia para poder entregar esses resultados. E aí dobra a nossa responsabilidade, porque a gente realmente, com a carta branca, precisamos alcançar aqueles números que foram propostos. E até o momento temos alcançado esse número, graças à participação do Manuel. Isso é incrível. Cada vez mais vocês vão mostrando o case de referência que vocês estão se tornando, né? Nacionalmente, mundialmente. Então, assim, as coisas vão crescendo. Isso é muito bom. Verdade. Eu imagino as pessoas assistindo esse videocast, gente, com um caderninho na mão e anotando tudo que a gente fala. Porque, assim, cada aspecto e tópico que a gente traz aqui é muito interessante no sentido de a gente sabe um pouquinho da história do órgão, a gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre inovação. Então, assim, a gente navega em tantos temas e tantos assuntos que é muito legal a gente trazer diferentes pautas, diferentes especialistas e cada vez mais se aprofundando na realidade que a gente está, né? Porque o mundo está muito tecnológico. E a gente está surfando isso com vocês também. Então, é muito positivo, é muito bom mesmo. Gabriela, eu posso citar também, até complementando um pouquinho mais a fala da Kitiane, nesse trabalho que foi desenvolvido, entregue este ano, recentemente, a reestruturação administrativa, ela foi feita com muito carinho, mas visando o nosso cliente lá na ponta, que é o cidadão. Por exemplo, na criação de estruturas, eu posso citar um exemplo, entre outras que foram criadas, a criação da gerência de mobilidade ativa. Essa gerência, quando a gente estava fazendo toda a análise para a criação, nós ouvimos o superintendente técnico e as instâncias que estavam ali na superintendência técnica para entender melhor o que é isso, mobilidade ativa. E essa gerência, ela cuida exatamente daquilo que o cidadão mais é precioso para ele, do seu tempo. Ele cuida de ciclovias, ele cuida de tudo aquilo que é um transporte não motorizado, calçadas, passarelas, tudo aquilo que faz com que o cidadão ganhe saúde, né, e segurança no seu dia a dia para fazer as travessias aí nas nossas rodovias. Então, a gente sabe que essa criação ela foi feita com muito carinho, visando o nosso cidadão, lá na ponta. Eu acho que é muito inspirador, mas também é muito desafiador, né? Porque a gente está falando de uma ponta ali que a gente tem que ter todo o cuidado, pensando nas pessoas, mas também, como a Kitiane falou, nos animais, no meio ambiente. Então, é um negócio mais complexo do que se imagina, né? Sim. E aí, também, como a gente está vivendo muitas questões de mudanças climáticas, também entra essa discussão, eu imagino, né? São questões que a gente tem que sempre levantar, porque o que é hoje pode não ser amanhã, né? Em vários sentidos, né? Tanto dos seres humanos quanto do meio ambiente. Então, eu acredito que é um trabalho muito desafiador, mas que, quando vocês conseguem efetivar da forma que vocês estão efetivando, o sucesso é tremendo e a felicidade também. Então, eu imagino as dificuldades nesse caminho, mas que bom que tá sempre dando super certo e cada vez mais pensando no amanhã. E agora, como que a gente poderia descrever a forma que as entidades privadas podem apoiar nas implantações de melhorias voltadas à modernização administrativa? Bom, eu Pode puxar, Manuel, por favor. acho assim que é muito importante o
DR ele tem vários parceiros, a SOS é uma parceria importante. A gente conseguiu fazer muitas entregas importantes, tanto para o nosso cliente interno como para o nosso cliente externo também. Porque a gente tem um olhar para os nossos servidores, que também são nossos clientes, como para o cidadão que está fora do DR, né? Então, eu entendo assim, o DR na sua parte finalística, a gente necessita da iniciativa privada com entregas de grandes obras, grandes projetos. E vejo com muita importância também na sua área de gestão. Nós temos uma empresa como a SOS Docs que tem nos auxiliado e tem uma expertise necessário para nos apoiar em diversas frentes de trabalho. Exato. E tem sido muito gratificante, né, Manuel? São 7 anos ali, né? Até quando o Manuel foi colocando, foi recapitulando aqui a primeira reunião que nós tivemos, tínhamos pouquíssimas pessoas no auditório e hoje, às vezes, o auditório ele não comporta a quantidade de pessoas quando a gente vai apresentar algum resultado ou alguma atividade específica. E esse resultado ele é muito ímpar, porque naquele episódio que falamos do museu, a iniciativa privada ela não vem para substituir a atividade da iniciativa pública, como o Manuel colocou. A que é de atividade principal, a instituição ela realiza com primazia. E aí a instituição privada ela entra exatamente com essa complementação. E aí traz oportunidades ali de transformações, complementos, metodologias, outras ferramentas, escalonamento. Hoje, quando o Manuel tem uma necessidade, pessoal, tem uma frente de trabalho que eu preciso de um grupo maior de profissionais, rapidamente, por ser um contrato público-privado, a gente consegue contratar rapidamente profissionais e dispô-los. Já na iniciativa pública é um pouco mais diferente esse processo. Então, esse trabalho em pares, ele colabora bastante. E o reflexo do que a gente tem é obtido, né? Como citou, o planejamento estratégico que passou rapidamente ali dentro dos ritos de aprovação, inclusive junto com o governador, os processos de trabalho que foram documentados hoje possibilitam que qualquer servidor que está iniciando uma atividade dentro da autarquia, ele possa ler aquele documento e prosseguir com a atividade, inclusive até para propor melhoria. Pessoal, encontramos uma falha aqui, temos que melhorar esse procedimento. E temos também outras atividades, como a atividade no museu, daquele episódio que falamos anteriormente, ou seja, para o órgão ficaria muito dificultoso porque ele não possuía um servidor com a formação em museologia. E a partir do momento que a gente foi convidado a fazer parte exatamente dessa comissão, a gente conseguiu trazer o profissional desempenhou ali as atividades e já estamos avançando. Inclusive, temos atualizações, já estamos na fase final, na primeira etapa do museu, agora vamos para uma segunda etapa, já com exposições num espaço fechado. Aí a gente está falando de fotografia, documentação física, ou seja, quando você relaciona o público e o privado, o ganho de resultado ele é muito significativo. E o servidor, ele é um aprendizado, tanto do servidor para conosco, quanto nosso para com o servidor também. E a gente tem experimentado muito isso como Grupo SOS em diversos outros projetos, né? Por exemplo, esse departamento do outro estado, ele viu essa metodologia que foi aplicada, os resultados, e ele tem interesse. E é automático os resultados que a gente deve alcançar com ele também, aplicando a mesma metodologia, os mesmos procedimentos. Então é uma troca muito, muito oportuna. Sim. Eu acho assim, um outro ponto que tem que ser ressaltado, nós hoje temos equipes também internas que desenvolvem alguns trabalhos que são muito importantes, mas precisamos ainda do apoio e do auxílio também das empresas que prestam serviço. Isso sempre seguindo os preceitos legais, né? Isso faz com que o órgão consiga atingir os seus objetivos, atingir suas metas que foram traçadas ao longo do tempo. E a gente faz realmente grandes entregas, tanto à população, como também ao governo do Distrito Federal. É uma parceria que realmente visa chegar além, né? Sim. Eu acho interessante que nesses 7 anos não é uma visão unilateral, né? Na verdade, é uma troca, né? Que nem vocês estão falando. E eu acho que vai também além disso. Eu acho que é o acompanhamento, é entender o que está passando naquele momento, porque não só as tecnologias mudam, né? Mas as necessidades do órgão, as necessidades vão se atualizando, vão se modernizando também com o passar dos anos. Então, isso também é importante de ser destacado, né? É um trabalho em conjunto que só vai prosperar caminhando, né, na mesma direção. Então, isso é muito interessante também da gente trazer aqui. Até aproveitando. Desculpa. Não, por favor. Os resultados que a gente consegue obter demonstram que realmente essa parceria é positiva, porque tal como um casamento, quando há algum probleminha, a gente vai ali, conversa
e isso é ajustado. A gente não joga embaixo do tapete. E isso tem sido ao longo do tempo, com os nossos parceiros, com a SOS, que Tiane às vezes tem que me ouvir, a gente conversa e a gente sempre chega a um bom termo. E vamos avançando com os nossos trabalhos, sempre mirando boas entregas e grandes resultados. Perfeito. Falei no outro episódio, reforço, espero que essa parceria, olha, dure muito tempo e continue só prosperando positivamente, né? Que coisa maravilhosa. O que eu ia comentar, Gabi, se me permite, nós temos mais dois executores também de contrato, que você colocou exatamente. Essa relação e essa visão do executor ela é muito importante, como o Manuel bem colocou. Existe a legalidade, ou seja, ele não pode agir fora do que a lei tangibiliza e a gente não pode agir fora do que rege o contrato. Então, essa visão que o Manuel tem desde o início, quanto os outros executores também do contrato, a gente teve a participação do Paulo, temos a participação do Luiz Galo e agora do Bruno Melo, como executores do contrato, tem uma conjuntura. Então, é muito perceptível quanto esses dois executores e os que passaram, como o Paulo, por exemplo, junto com o Manuel, tem essa percepção, que aí você alcança esse resultado. Se alguém tivesse um pouco uma visão diferente, como você bem colocou, a gente teria dificuldade em alcançar o resultado por qualquer questão que seja, mas essa percepção é muito válida. E o órgão, ele traz essa cobertura que ele tem interesse, ele está disposto a investir tanto na parte estratégica quanto na parte finalística também. Então, essa dualidade, ela combina muito bem, né, Manuel? Esse apoio da alta direção, que foi a pergunta anterior, e com esse arranjo dentro da parte dos fiscais, dos executores, e contando com uma equipe muito bem capacitada e gerida pela Kitiane, isso tudo torna-se muito mais fácil. Maravilha. É legal acompanhar, sabe, de fora, quando você começa a entender como funciona e você começa a analisar, né? Porque como a gente está fazendo esses episódios, eu acho que a gente começa a ter um pouco mais de noção do que está acontecendo. Então, é realmente interessante, né? É uma história muito rica, então a gente tem a acrescentar. A gente está chegando no finalzinho do nosso episódio, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do futuro, né? São 7 anos de parceria, muitas coisas aconteceram, mas muitas coisas ainda vão acontecer, né? Então, qual que é a expectativa? Quais que são os planos? Quais caminhos agora a SOS e o departamento estão vendo em conjunto para os próximos anos, meses e anos, né? Claro. Bom, o Manuel até chegou a comentar sobre os nossos alinhamentos, as nossas reuniões, né, Manuel? E eu aprendo muito com ele, ele também aprende muito comigo. Então, eu espero que essa parceria, ela dure. A gente tem outras atividades decorrentes desses resultados que a gente comentou aqui, a reestruturação, o planejamento estratégico. A gente tem a atualização do regimento interno. Então, eu acredito que a gente vai ficar bastante tempo, né, Manuel? Você vai ter que me aturar um pouquinho mais. Eu acredito que vai ser muito produtivo. O Manuel e eu, a gente já está bem alinhado, os outros executores também. Então, só no olhar, principalmente quando a gente está em uma reunião tensa, a gente consegue entender o que o outro está querendo dizer e a gente consegue sair do outro lado. E isso é muito legal, né, Daniel? Sim, é importante porque a gente tem um contrato vigente, é o segundo período de contrato, a gente passou por um processo licitatório e a intenção é entregar exatamente as necessidades do cidadão, da instituição e dentro das visões que o Manuel e os demais executores têm dentro desse contrato. Então, essa parceria ela é muito ativa também e a gente compreende o quanto que a gente precisa ali se dispor para poder entregar todos esses resultados. E a gente sempre reforça que o DR pode contar conosco, o Manuel, os demais executores, dentro daquilo que necessitarem, como todos os outros clientes que a gente dispõe também. A gente tem essa relação de muita disponibilidade, de muita capacitação para entregar os melhores resultados possíveis. Eu vejo assim, no futuro nós temos uma gama enorme de trabalho. Até como foi dito anteriormente, nós acabamos de concluir uma reestruturação administrativa, onde áreas novas foram criadas. Fizemos um planejamento junto com a Kitiane da atualização do nosso regimento interno. Vamos ter que trabalhar nas atribuições de diversas áreas que foram criadas, e a administração pública ela é um ser vivo que vai se transformando ao longo do tempo. Não é porque fizemos um trabalho hoje que esse trabalho vai se pendurar por muito mais tempo. Ele tem que ser ao longo do tempo revisto, revisitado, e a gente espera contar sempre com o apoio da SOS nessas atividades.
Conte conosco. Eu não sei se te avisaram, Manuel, mas o Correio ali com o braço do CB Brains, que é o nosso estúdio de conteúdo, a gente tá nessa parceria também, trazendo as informações, os nossos videocasts, então a gente tá junto com vocês também para mostrar todo esse processo, né? Então, conte com a gente também nesse período, né? Infelizmente chegamos ao fim. Foi mais um episódio muito rico, trouxemos cases interessantes e eu vou fazer um apelo para quem está assistindo. A gente já está com vários episódios na nossa playlist do YouTube. Já falamos do museu. Se você não está entendendo nada, você volte lá, assista o episódio e venha entender o que a gente está conversando aqui, porque é muito interessante também e a gente tem outras histórias ali por trás para você entender e navegar. Quero agradecer a participação de vocês novamente na nossa casa. Manuel, de novo, bem-vindo. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter conhecido nossos estúdios. E deixo aqui o convite para a próxima, né? Obrigada. Obrigado, Gabi. É isso.